Livro Redescobrindo a sua Bíblia, Filemon. De Paulo para Filemon. Local em que foi escrita: cidade de Roma. Data provável: 62 d.C. Primeiro aprisionamento em Roma. Palavra-chave: receber perdão. Tema: agradecido em Cristo. A conversão e o retorno do escravo fugitivo. Versículo-chave 17 e 18. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Essa é uma das epístolas do apóstolo Paulo escrita na prisão, durante seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta do ano 62 d.C., na mesma época da redação da Epístola aos Colossenses. Filemon é a mais curta e pessoal carta de Paulo. Onésimo era um escravo que, após aparentemente cometer um furto, havia fugido do seu senhor, que morava em Colossos, e ido para Roma. Tendo se convertido ao Evangelho pelo ministério de Paulo, Onésimo era enviado pelo apóstolo de volta ao seu legítimo proprietário, Filemon, para que este o recebesse, não mais como um escravo fujão, mas como um irmão em Cristo. Paulo também intercede no sentido que Onésimo seja perdoado por todo o dano feito no passado. O nome Onésimo significa útil, e Paulo faz um trocadilho com seu nome no verso 11. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Esse escrito é uma obra-prima da primeira diplomacia, sabedoria e persuasão indireta, pois tenta promover a reconciliação de duas partes radicalmente opostas, um escravo ladrão e seu senhor cristão. Observe a estratégia de Paulo ao escrever. 1. Visando despertar a compaixão de Filemon, Paulo declara repetidas vezes que estava preso e também que era um velho. 2. Cita no princípio as muitas qualidades de Filemon, versículo 4 ao 7, como que o induzindo a praticar essas mesmas virtudes em favor de Onésimo. 3. Amacia primeiramente o coração de Filemon e somente depois cita o nome de Onésimo, a partir do versículo 10. 4. Faz um pedido como amigo íntimo, sem usar sua autoridade apostólica. Versículo 8, 9, 17 e 20. 5. Chama Onésimo de filho, como se este fosse um filho do apóstolo. Versículo 10. 6. Declara a transformação de Onésimo, dizendo que antes ele era inútil, mas agora é útil aos dois, a Paulo e a Filemon, versículos 11 e 13. 7. Afirma que o ocorrido foi a providência de Deus para o bem tanto de Onésimo quanto de Filemon, versículo 15. 8. Dispõe-se a pagar a dívida de Onésimo, versículo 19, sem esconder o pecado deste, versículo 18. 9. Escolhe muito bem a palavra. Tenha se separado de ti, ao invés de fugir, de forma a, por um lado, não esconder o fato, e, por outro lado, não despertar a ira do seu senhor. 10. Declara antecipadamente a obediência de Filemon ao seu pedido, versículo 21. 11. Informa que em breve iria encontrar-se com ele, versículo 22. E, portanto, Filemon ficaria
envergonhados se não atendesse ao pedido de Paulo. Essa epístola, apesar de curta, é rica no uso de tipos, pois nela temos uma bela parábola de todo o plano de salvação. O ser humano não somente fugiu de Deus, seu Senhor, Filemon, mas também o roubou e se tornou inútil. Porém, quando nós encontramos em Cristo, Paulo, somos, Onésimo, transformados, perdoados, reconciliados com nosso Criador, Filemon, e agora não somos mais recebidos como criaturas, escravos, mas como o próprio Cristo. Versículo 17. Recebei-o como se fossem a mim mesmo, como filhos por adoção, e o todo débito para com o Todo-Poderoso, Filemon, e lançado na conta de Jesus, Paulo, que apagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. Na carta de Paulo a Filemon, podemos ver o método que Deus usa para promover a justiça social, nesse caso em relação à escravidão, reconhecendo as instituições sociais. Colossenses 3, do 22 ao 25 e capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios 7, 21 e 22. Porém, buscando modificá-las pelo constrangimento, persuasão e amor, e não através de mandamento, rebelião ou força. A mensagem do Evangelho não pode ser confundida com reforma social, como pleita a teologia da libertação, pois esta pseudo-teologia não é a expressão do verdadeiro cristianismo, mas de um humanismo disfarçado numa roupagem religiosa. A Epístola a Filemon está ligada intimamente com a Epístola aos Colossenses. Ambas têm a sua saudação, Paulo e Timóteo. Paulo diz estar preso em ambas, e as duas citam a mesma pessoa em suas saudações finais: Arquipo, Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas e Demas. Portanto, podemos concluir que foram escritas no mesmo local e na mesma época. Como Filemon residia em Colossos, esta carta foi enviada para Paulo através de Tíquico, quando este ia com Onésimo para esta cidade, levando com ele também a Epístola aos Colossenses. Colossenses 4, do 7 ao 9. A observação do livro. Movimento teológico dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que procura interpretar os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação da pobreza, que tem como origem as injustas condições econômicas, políticas e sociais. Porém, alguns a descrevem como marxismo cristianizado. E aqui terminamos o capítulo de Filemon. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.